Marco Aurélio foi um dos maiores ponta-esquerdas do Ceará nas décadas de 1960 e 70. A gente bateu um papo com ele e você vai acompanhar aqui no Vozão TV. Eu cheguei através de um jogador que era do aspirante do Ceará, que estudava comigo no ginásio Márcio Salvatore em Parangaba, e me viu jogando e me convidou para vir para o Ceará. Aí eu vim para o Ceará, comecei no infantil do Ceará, né? Aí joguei infantil, juvenil, aspirante e cheguei ao profissional com 16 anos de idade. Rapaz, eu me sinto lisonjeado com tamanha importância na história do Ceará, né? Porque isso é uma coisa rara. Hoje em dia um atleta com 20 anos de idade é considerado um jovem atleta. Eu com 16 anos já jogava pelo time de cima do Ceará. Rapaz, é uma história que ficou marcada na minha vida, porque você ser tricampeão cearense pelo time de massa, time que você torce, e você ainda fazer gol num jogo como esse, é muito interessante. E o mais interessante de tudo isso aí, que pouca gente sabe, é que o terceiro gol, o primeiro gol foi meu. O terceiro gol seria o que seria o da vitória, seria meu, se Lucena não tivesse entrado na jogada, que a bola já estava quase dentro do gol. Então seria o terceiro gol seria meu também. Só que o Lucena chegou debaixo do gol e entrou de cabeça e fez o gol. Mas esse gol era praticamente o meu, que era o gol do tri. Inclusive eu participei fazendo gol, né? E foi um título inédito do Ceará praticamente, né? Ganhamos de 3-2 o jogo no final do jogo. Um jogo que nós ganhamos de virada. Quer dizer, era impossível a gente virar esse jogo, que já está perdendo. Faltavam 4 minutos para terminar o jogo e a gente virou o jogo em cima da hora. Tá? Ficou marcado na minha vida, de jogador e como torcedor também, né? O time era escalado da seguinte forma: Aloísio, o William, Alexandre, foi o meio de campo Zé Gerardo, Benício e Mauro Calixto. O ataque era Carlito, Charuto, Gildo, Lucena e Marco Aurélio, né? Esse era o time que foi tricampeão pelo Ceará. Infelizmente, desse time já morreram 8. Só tem vivos eu, Mauro Calixto e Zé Gerardo. O jogo estava 0-0. O William entrou pela ponta. E nessa época o William ele avançava muito pela direita, né? Era um lateral que já fazia o que fazem hoje os laterais, né? Cruzou a bola da direita e eu entrei de primeira e chutei a bola no ângulo do goleiro, né? Então aí foi o primeiro gol. Aí a torcida veio abaixo, né? Mas aí o Ferroviário pegou, fez 2-1. Aí ficamos desse sofrimento até o final do jogo. Fomos virar o jogo no finalzinho já. Naquela época existia a antes preliminar. Então naquela época a competição infantil acontecia no PV antes dos jogos principais, né? Quer dizer, tinha antes preliminar, a preliminar e o jogo principal. Hoje não existe mais isso. Então a competição de infantil era disputada na antes preliminar.
Então, se o torcedor chegasse antes, ele ia ver a antes-preliminar, a preliminar e o jogo principal, né? E interessante é o seguinte, naquela época só participava da competição os times da capital, né? Que seria Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Usina Ceará, Gentilândia, Nacional, Gentilândia, já falei. Era o time tudo da capital, América, era o time todo da capital. Então a competição seguia paralela aos jogos dos times titulares. Então a minha emoção foi a minha estreia pelo Ceará no infantil, no antes-preliminar. Na minha estreia eu fiz 2 gols. Isso aí me marcou muito na minha carreira de profissional de futebol, né? Já comecei com sorte aí, fazendo 2 gols na antes-preliminar, que era muito cedo, o sol quentíssimo. Mas aí a minha carreira começou aí, pelo infantil, né? Marcando 2 gols de início logo, pronto. Aí já fiquei conhecido pela torcida só com a minha estreia. O time que marcou mesmo, né? Realmente foi o time de 71, que foi campeão e foi bi, né? Porque nessa época os melhores jogadores estavam no Ceará. Era um time muito bom, o time do Ceará nessa época. Ficou na história esse time do Ceará. Só tinha bons jogadores. Então isso marcou bastante também na minha carreira como profissional de futebol. Embora não descartando que o time tricampeão era muito bom também. Mas só que eu já joguei pouco, não joguei tanto quanto joguei em 71, né? Pela equipe do Ceará. Hélio Show, era Mauro Cruz, Cícero, Nagel, Carlindo, né? E do ataque, o ataque era eu, no ataque tinha eu, tinha o Da Costa, tinha o Vitor, tinha Gildo, no meio de campo tinha o Gorjova também, alguns que eu nem me lembro mais. Gildo, sem dúvida nenhuma. Além de amigo, que eu era muito amigo dele, ele era um bom jogador, era gente muito boa. Inclusive, quando eu fui para São José do Rio Preto, em São Paulo, eu levei o Gildo para lá. Com um ano que eu estava em São José do Rio Preto, levei o Gildo para Rio Preto, para o América, ele jogou 1 ano e voltou para Fortaleza, e eu fiquei lá ainda. Eu joguei 4 anos no América de São José do Rio Preto, depois que eu voltei para o Ceará de novo, né? No período de 66, 67, 68, 69, eu estava em São Paulo. Retornei em 70, joguei para o Ceará 70, fui campeão em 71 e fui bi em 72. Então eu encerrei minha carreira em 73, como profissional de futebol. E aí já jogando pelo Tiradentes, que eu encerrei minha carreira no Tiradentes. Parei com passe livre na mão, com 27 anos de idade. Mas o Gildo era um grande jogador, tinha grande presença de área, era um cara que se colocava muito bem. Muitas vezes eles fez gols em cruzamentos meus, porque eu era um ponta que jogava avançado, cruzava muito na área. Então ele era um cara que saía muito bem do chão, cabeceava muito bem também, então tinha uma presença muito boa dentro da área para fazer gol. Então, e também era uma pessoa muito amiga, que quando eu comecei ele me ajudou bastante, era muito amigo, me incentivava bastante. Então eu só tenho elogios para ele. Mesma coisa também, o Alexandre era um tipo de jogador que ele mandava no time praticamente. A prova é tanto que quando o Ceará foi tricampeão, as modificações quem fez de campo foi ele. O Alexandre praticamente é quem dominava. Ele, rapaz, vamos jogar assim, vamos jogar assim. E assim que nós vamos ganhar, né? Ele exercia uma influência muito grande sobre os jogadores. Além do mais, ele era titular há mais de 10 anos do Ceará, né? Essa defesa do Ceará era a Luiz Linhares e o Will Alexandre, esses jogadores aí praticamente foram titulares 10 anos do Ceará. Então, uma motivação muito grande, porque eu era um jogador muito novo que eles incentivavam bastante, né? Porque eu tinha aparecido muito jovem, e normalmente quando você começa, você tem a dificuldade de cair nas garras da torcida, né? Infelizmente, a própria imprensa que não gostava, que era muito novo, eles diziam que eu era muito novo, muito verde para jogar no time de massa como o Ceará.
mas eu sempre recebi um apoio muito grande da torcida. Fui feliz, sim. Fui feliz porque mesmo que eu não quisesse, eu seria feliz, porque onde eu despontei foi aqui no Ceará, né? É um time que eu sempre gostei, né? E comecei aqui, me realizei aqui, então eu me senti feliz aqui. Eu me senti muito gratificado, né? Com esse reconhecimento deles pela minha passagem pelo Ceará. Me senti bastante feliz. O Ceará é um time de grande tradição do futebol cearense. Então, que eles joguem com muito amor, como eu joguei naquela época, que os benefícios virão. Então, o que eu posso dizer para eles é que eles continuem na luta, pensando em ser campeão, e as coisas acontecem. Gostaria de voltar a jogar na década de 70, porque foi na época, de 70 até 72, foram os melhores times que o Ceará formou, na minha opinião. Então eu queria voltar nesse time, que foi muito bem, inclusive foi campeão e foi bi. Por isso que eu gostaria de voltar nesse time. Do apoio da torcida, daquele aconchego, né? Como jogador, isso é muito gratificante para a gente estar jogando e o time ganhar e a torcida ficar feliz e a gente também, e ser homenageado como bons jogadores.